Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal. E eu estou de roupão sim, né, Nissa? Porque tá menos de 10 graus aqui. Tá muito frio. O inverno realmente está chegando. É uma das primeiras frentes frias que está vindo aí pro Rio Grande do Sul. Então, assim, tá aquele frio doído, sabe? Aquele frio que a gente fica com dor. Então, eu estou com um roupão pra poder me esquentar, tá, galera? Mas eu sei que eu prometi na segunda-feira que o vídeo de hoje, sexta-feira, seria um vídeo de resenha. Mas eu confesso que o meu processo pra fazer os vídeos de resenha, eu faço uma breve pesquisa sobre a obra antes de vir conversar com vocês, que eu falo, né, quando foi publicado no Japão, quando foi publicado no Brasil, se tá completo ou não, qual é o estilo, e aí eu vou pra sinopse barra resenha depois disso, né? E uma coisa que eu faço é que eu assisto outros vídeos como pano de fundo enquanto eu faço as minhas pesquisas. Eu sempre fiz isso. E aí eu vi um vídeo do canal do Rodrigão que ele trouxe uma proposta, uma proposição muito interessante sobre como hoje os book influencers, e eu acho que ele quis se focar muito mais no YouTube e no TikTok, que querendo ou não, são as plataformas que o pessoal mais fala, mas acho que o Instagram também está dentro dessa. Como a galera tá sempre lendo os mesmos livros e como, tipo assim, ler 200 livros por ano não apenas não é saudável, como também é uma questão de que você tá lendo muito rápido, você tá lendo de forma rasa, muitas vezes você pode até nem estar terminando o livro para fazer uma resenha, porque o algoritmo tem isso, né? Isso é uma coisa não só do Instagram, mas é do YouTube, do TikTok, que as redes sociais, elas querem que a gente poste cada vez mais e que a gente pegue cada vez mais pessoas. Então tem que ser um ritmo de leitura muito frenético, porque você tem que estar sempre produzindo conteúdo em cima, você tem que estar sempre, sabe, entregando alguma coisa. E não é qualquer leitura. Tem que ser leitura do momento, tem que ser livro publicado no momento. Então a gente tem, gente, se você entrar no meu YouTube, você vai ver que 99% dos canais que eu sigo são canais voltados para leitura. Então, pessoas que estão falando de livros ou mangás ou quadrinhos. Sempre. E aí eu tenho, tipo assim, você assiste todos? Varia. Alguns produtores eu assisto por conteúdos específicos e outros eu realmente assisto todos os conteúdos, né? Eu realmente, assim, eu seria humanamente impossível eu assistir todos os vídeos que são lançados todos os dias. Mas eu tô sempre. E aí, eu confesso que assim, não dizendo que eu me senti atacada pelo Rodrigão, até porque ele tem um cuidado muito grande de trazer o posicionamento dele, mas ao mesmo tempo sem ofender ninguém. Mas eu confesso que eu fiquei, ok, 200 livros por ano, eu concordo que é muita coisa. Mas eu sou uma pessoa que, por exemplo, ano passado, leu, deixa eu até confirmar aqui pelo meu livrista, pelo meu maratona, aliás, 112 livros. Ok, um pouco a mais da metade do que seria a meta que muitos booktubers colocam que leem por ano, né? 200 livros. Gente, 200 livros seria uma média de pelo menos 16 a 17 livros por mês. É muita coisa. Aí é aquele momento que eu não posso dizer que é impossível isso acontecer. E justamente vendo o vídeo do Rodrigão, eu fiquei pensando em fazer esse vídeo para cá e ter essa conversa com vocês, porque meu hábito de leitura sempre foi uma coisa que as pessoas no meu entorno, a minha família e meus amigos, não vou dizer que julgaram, porque não é bem julgamento, mas sempre foi colocado como assim: ah, mas tu é diferente, tu consegue fazer isso, certo? E aí, quando eu entrei pra Booksfera, eu percebi que o meu ritmo de leitura não é, tipo assim, o maior de todos. Tem gente que consegue ler bem mais que eu. E que eu, sinceramente, fico pensando como pessoa consegue. Claro, é uma pessoa que se dedica 100% do seu tempo para isso. O seu trabalho é a Booksfera. Mas mesmo quando eu trabalhava só com produção de conteúdo, meu auge foi ali em 2020/2021, eu não cheguei a 200 livros. Em 2024, eu li 94, 96 livros, que é bastante, não vamos dizer que é pouco. 96 livros. E em 2021,
que foi o auge, assim, da produção de conteúdo, foi 126. Aí eu fiquei, realmente, a pessoa me falar que lê todo ano 200 livros, eu sinceramente fico com uma pulga atrás da orelha, mas eu não digo que seja impossível. Por quê? Aquele momento que se alguém pega e destrincha a minha lista de leituras, por exemplo, de 2026, vai ficar, tu é quem para falar que não pode acontecer uma coisa dessas, sendo que em fevereiro você leu 24, 26 obras num mês. Sim, eu consegui essa façanha. Eu consegui ler 24 obras. Deixa eu até confirmar no meu Scooby aqui, para não mentir para vocês. Por quê? Porque foi um mês em que eu me dediquei para a leitura de mangás. Então, é isso que eu quero dizer. Não é que é impossível esse tipo de coisa acontecer. Só que você tem que pensar, quando a gente fala em leitura de livros, o pessoal imagina, tipo assim, livros de 300, 400 páginas. Aí você fica, não, peraí só um pouquinho, você ler 300, 400 páginas é complicado. Eu li 28 livros em fevereiro. Só que, se for uma pessoa que lê bastante, por exemplo, conto, novela, ou como foi no meu caso, mangás e quadrinhos, não dizendo que é uma literatura mais fácil, mas ela é uma literatura mais rápida, certo? Ela é curta. Então, você tem um grande volume de obras lidas, muitas vezes com profundidade. Eu não vou nem entrar nesse mérito de ser com profundidade ou não, mas são obras curtas, não são obras longas. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que perguntar quando a pessoa... E aí, eu não vou também nem entrar no mérito de produtores de conteúdo, porque eu como produtora, fico assim, eu nunca escondi de vocês como é que funciona meu processo não é perfeito, não, eu não sou uma máquina, e aí justamente eu tô fazendo meio que esse vídeo para contar para vocês como é o meu processo de leitura, porque às vezes tem essa curiosidade, principalmente de pessoas mais próximas, de tentar entender como é que funciona esse processo para mim. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é que eu fui uma criança que se alfabetizou muito cedo. Eu, com 5 anos, já estava alfabetizada, já lia gibis da Mônica e histórias curtas. O meu processo foi quase autodidata, então eu realmente comecei muito cedo na leitura. E foi algo que, assim, gente, se não foi com 5 anos, eu posso dizer que foi com 6. Dos 6 anos em diante, você pode perguntar para minha mãe, pode perguntar para minha avó, pode perguntar para qualquer pessoa da minha família. A partir dos 6 anos, eu tive uma fixação muito grande pelo objeto livro. Então, sim, eu lia até ali os meus 10 anos muito gibi da Turma da Mônica, comecei meus primeiros mangás, livros curtos, e ali, a partir dos 10 anos, eu destrinchei todas as formas de leitura. Na verdade, a partir dos 10 anos, eu tive uma obsessão um pouco grande por quanto maior o livro, melhor. Então, muitos livros grandes, que hoje não são considerados calhamaços, têm aí suas 500, 600 páginas, foram lidos por mim, mas a gente tem que levar em consideração que eu comecei isso quando eu tinha ali meus 10, 11 anos. O que é bastante para uma criança de 10 anos ler um livro de 400, 500, 600 páginas. Basta ver que eu estava na 4ª série quando eu li Dom Casmurro pela primeira vez e entendi. Então, entendam que o meu processo, eu fui uma criança extremamente incentivada a ler. Minha mãe, sempre que possível, tentou dar livros para mim. Primeiro aqueles de maletinha, que vinha uma maletinha de papelão, daí vinha tipo 10 livros, 12 livros dentro, curtinhos. Mas, assim, em casa, eu sempre tive um incentivo muito grande de leitura. Minha mãe nunca foi aquela pessoa de olhar que eu estava lendo, mandar eu parar de ler para ir brincar, para correr, para fazer qualquer outra coisa que não fosse ler. A minha mãe super incentivou esse lado meu. Inclusive, desde pequena, eu já tinha um desejo muito grande de ter uma biblioteca particular. Então, foi uma coisa que foi sendo construída e que cresceu comigo. Aí, mais ou menos ali no final de 2013, quando eu entrei na faculdade, uma pessoa me perguntou quantos livros eu lia por ano.
se eu cuidava isso. E naquela época eu só usava o Scooby. O Scooby não é como é hoje, que ele coloca, né, ali nas estatísticas quantos livros você leu por mês. Era uma coisa bem rudimentar, porque o Scooby tinha sido lançado há pouquíssimo tempo. E aí eu fiquei, sabe que eu nunca parei para pensar? Eu tô sempre lendo. Mas eu não sei quando é meu ritmo de leitura, eu não sei quantos livros eu leio por mês, quiçá quantos livros eu leio por ano. Então, em 2014, eu comecei a fazer o que eu chamo de diário de leitura, e é algo que hoje, em pleno 2026, eu ainda faço. No começo foi penoso, essa ideia de como funciona o meu diário de leitura. Eu coloco a data que eu iniciei a leitura e se eu já tenho alguma ideia pré-concebida de como será o livro, se eu ganhei de presente, alguma informação importante que eu acho relevante saber para começar aquela leitura. E aí depois eu coloco a data que eu terminei, coloco uma espécie, hoje tá tudo no Word para mim, né? Tá tudo online. Eu coloco meio que um adesivo com a capa do livro, as informações técnicas e a minha nota e destrincho o livro, colocando os pontos interessantes, o que eu achei. No começo, eu fiz até 2024, eu fazia em cadernos. Aí lá por 2022, eu comecei a transcrever os cadernos para o Word. E eu percebi que muitas obras, quando eu relia as minhas anotações, porque foi lançada uma continuação ou alguma coisa nesse sentido, muitas vezes eu não tinha colocado todas as informações necessárias, porque escrever manualmente é uma coisa que demora tempo e dói a mão. Então eu meio que me limitava a umas 2 páginas, mais ou menos, de caligrafia mesmo, a punho de resenha. O que eu achava muito, e realmente era. 2 páginas por livro é bastante. E aí eu depois passei para 100% digital e hoje, quando eu escrevo uma resenha no meu diário, dá pelo menos umas 4 páginas de escrita de informações misturadas com opinião minha, reflexões que eu fiz da obra. Mas aí, em 2014, eu comecei a realmente fazer essa tarefa de colocar meta de leitura, de colocar quantos livros eu queria ler por ano e realmente começar a cuidar quantas obras eu realmente conseguia ler por ano. Eu coloquei em 2014 a meta de ler 100 livros, o que é bastante. Aí, em 2014, 2015, eu consegui bater essa meta, inclusive extrapolei a meta, porque em 2014 eu li 139 livros e em 2015, que foi assim o auge da minha vida de leitora registrando, eu li 165 livros. Muito, gente. É muito livro. Sendo que, eu sempre falo, 2015 eu estava trabalhando 30 horas, mais 8 horas de bolsa, de bibide, mais faculdade todas as noites e não morava com a minha mãe. Eu morava já com o meu ex-marido na época e eu tinha toda a função de casa, final de semana, né? Então, assim, como eu cheguei nesse nível de leitura, nem eu acredito. Mas eu posso dizer para vocês que foram obras lidas de cabo a rabo, todas elas registradas. Aí, em 2016, eu sabia que seria um ano que provavelmente eu não bateria a minha meta, porque era o ano em que eu teria que escrever meu TCC. Então, eu teria que dedicar muito do meu tempo para obras mais densas, de pesquisa mesmo, e teria que dedicar uma boa parte do meu tempo para escrever. Então, foi um ano em que eu não bati a meta e foi por 15 livros. Eu li 85 livros naquele ano. O que a gente for pensar também é bastante. Aí, se eu não me engano, eu mantive a meta de 100 livros ao ano até 2017. Aliás, 2018. 2017 eu consegui bater a meta com uma folga pequena. Eu li 103. Aí em 2018 eu não consegui. Eu li 91 livros em 2018. E aí, em 2019, eu li 76 livros. Ali, em final de 2020, eu fiquei me sentindo muito mal, porque eu ficava assim, cara, eu tô botando uma meta que eu não tô conseguindo bater e isso está me frustrando. Porque daí eu sentia que eu tinha que ler muito rápido, né?
para poder dar conta de realmente bater essa meta, sendo que isso era uma competição na minha cabeça. Aí, a partir de 2020, eu coloquei a meta que hoje eu mantenho até então, que são a meta de 80 livros por ano. Então, em 2020, eu li 96, ok, bati com folga. 2021, eu li 126. 2022, 127. 2023, 128. Foi agora que eu tô vendo que aumentou um de um. E em 2024, 154. E aí, ano passado, voltei de novo. E aí, deu uma diminuída, foi para 112. Então, eu senti que, colocando uma meta mais baixa para mim, eu conseguia me sentir um pouco mais motivada e também eu não me sentia tão pressionada a bater uma meta gigante. Porque era aquilo, bati a meta do ano, o que vier depois é lucro. Claro, você não precisa fazer isso, gente. Você não precisa fazer meta de leitura para se sentir bem, para se sentir leitor. Você não precisa fazer nada disso. É assim que eu funciono. Eu gosto do desafio. Levando em consideração também um outro aspecto meu, eu não sou uma pessoa que abandona a leitura. Quando eu entro num livro, eu posso não estar gostando, mas eu vou com ele até o final. Eu posso intercalar com outras obras, mas eu sou teimosa ao ponto de ler até o final. Ah, mas aí tu perde tempo. Ah, porque isso? Ah, porque aquilo. Eu concordo com tudo isso e concordo que, logicamente falando, abandonar o livro é a melhor opção se você não tá gostando. Com certeza, porque o nosso tempo é curto. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que eu perdi. Que eu perdi pro livro. O livro me ganhou. Então, mais uma vez, é coisa da minha cabeça eu ter esse tipo de situação. Aí vocês podem perguntar, como que eu consigo ler essa quantidade toda de livros, sendo que eu sou uma mulher adulta, que trabalha e tem casa e bicho e marido para cuidar? Como é que eu consigo fazer isso? E aí eu acho que uma grande diferença que eu tenho, e isso é uma coisa que eu não sei se eu já trouxe aqui pro canal, se eu não trouxe, estou trazendo agora, é ler é meu hiperfoco. Ah, mas eu também sou focada. Não, você não tá entendendo. Ler livros, tipo, ler literatura e livros são meu hiperfoco. É a única coisa que eu consumo no meu dia. Os canais do YouTube que eu sigo, todos eles falam de livros, quadrinhos e mangás, mundo literário, literatura, mercado editorial, só. Meu Instagram tá mais ou menos nessa mesma faixa. Uns 80% do pessoal que eu sigo, que não são meus amigos e família, são pessoas que produzem conteúdo sobre livros. E eu sigo algumas lojas também, que eu acho interessantes, que também tem a ver com o mundo literário, animes e assim por diante. Então, entendam que eu me concentro nessas duas redes sociais. Eu não tenho o X, nem o Blue Sky, nem TikTok. Eu não tenho, porque eu me conheço e são redes sociais que me deixariam muito estressada. Eu me foco única e exclusivamente no Instagram e no YouTube. Só que ler é o único hobby que eu tenho. Eu não sou de viajar, eu não sou de passear pela cidade, não sou de tricotar, de pintar, de desenhar, de qualquer outra coisa que se faça longe das telas, que não seja leitura. Eu hoje, com o diagnóstico que eu tenho, entendo que isso é uma forma de hiperfoco do autismo. Então, entendam que, para mim, não ler no dia é inconcebível. É a mesma coisa que alguém chegar para você e falar que conseguiu passar o dia inteiro sem tomar um copo de água. Não é saudável. Para mim, não é saudável. Ler, entre outras coisas, é meu processo de autorregulação. Eu preciso ler para me acalmar, eu preciso ler para me divertir, eu tenho que ter um livro comigo o tempo todo. Inclusive, eu tô gravando o vídeo aqui com vocês, a minha leitura tá aqui. Então, entendam que onde eu estiver, terá um livro comigo. Isso é uma coisa que eu já desenvolvi quando eu era criança. Eu saía de casa com a minha mãe para ir no mercado, para ir no shopping, para ir para qualquer lugar que a minha mãe precisasse comprar alguma coisa. Eu ia com um gibi na bolsa, um mangá na bolsa, um livro que fosse. Sempre fiz isso. Eu, às vezes, vou fazer rancho com a minha família, que aqui no Rio Grande do Sul, para nós, rancho é o mesmo que fazer mercado. Você faz o mercado do mês. Eu sempre, gente, levo um livro comigo na bolsa. Eu vou de mochila, inclusive, porque eu já
tô acostumada a carregar livros maiores comigo, que às vezes não cabem numa bolsa normal e são pesados. Eu vou de mochila junto, porque eu tenho que esperar na fila do supermercado para poder passar minhas compras. Eu pego meu livro, nem que sejam 3 minutos. São 3 minutos em que eu vou mergulhar na leitura e vou efetivamente ler. Eu tenho consulta médica. Eu já levo o livro junto comigo. Eu vou ler no transporte público. Eu só não leio em carro porque me dá dor de cabeça por conta do balanço. Mas eu consigo ler em ônibus, consigo ler em trem, consigo ler em avião, consigo em qualquer outro lugar. Eu vou no banheiro. Às vezes eu levo o livro junto comigo só por descargo de consciência. Esse é o nível da... Pode chamar de obsessão, se você quiser. Esse é o nível que eu chego da minha interação com o livro. Se não é livro físico, é o Kindle. Há poucos anos, a partir de 2021, é que eu comecei a usar o Kindle também, mas como eu já comentei em outros vídeos aqui do canal e comentei na época das lives, eu tenho um problema de visão bem complicado e tenho um problema de fotofobia. Então, mesmo no Kindle, ele me dá dor de cabeça. Então, entendam que eu estou sempre lendo. Eu não assisto séries novas, eu assisto sempre as mesmas séries e às vezes eu coloco a série de pano de fundo só para ter um ruidinho branco, digamos assim, para poder me concentrar na leitura. Então, a minha vantagem é que eu consigo ler em qualquer lugar, eu não preciso de silêncio, eu não preciso de um lugar X específico, santuário, sagrado, para poder ler um livro. Eu realmente consigo ler em qualquer lugar. Segundo, eu trabalho com livros. Tanto aqui no canal, que eu não considero muito trabalho, eu considero como hobby por enquanto, porque não ganho nada financeiramente com isso, mas eu sou bibliotecária, então eu trabalho com livros o tempo todo. Ainda mais que eu sou bibliotecária escolar. Então, grande parte do meu trabalho, além de todo o aspecto técnico que a biblioteconomia ensina e que a gente tem que fazer, eu faço muito trabalho de curadoria. Então, já pelo trabalho, eu preciso me manter lendo. Então, na verdade, até meu marido fala: você já gostava de fazer essas coisas, você sempre gostou de organização, você sempre gostou de livros, e é verdade. Eu, antes de fazer o curso de biblioteconomia, eu já tinha um sistema próprio para organizar os meus livros e sempre tomei cuidado para manter esse sistema, sempre gostei de deixá-lo organizado, os livros limpos, contados e tudo mais. Então, assim, entendam que realmente o meu hiperfoco com livros é muito grande, muito grande. Eu não saio disso e também nem quero sair. Até já tentaram na terapia fazer com que eu desenvolvesse outros hobbies, outras coisas, mas não dá. Eu acabo sempre voltando, ou então eu tento inserir os livros nesse novo hobby. Por exemplo, quando eu era adolescente, eu até que jogava relativamente bastante jogos. Ler ainda era meu grande foco, mas às vezes eu assim, já li 80 páginas, eu vou jogar um pouco agora porque eu tô afim de uma coisa mais, né, de ação para me distrair, etc e tal. Então, até isso eu tento trazer para leitura. Por exemplo, eu tô com 2 jogos no meu notebook que são literalmente bookshop games. São jogos de simulação de livraria. Sim, esse é o ponto que eu cheguei. De fixação por livros. Então, quando vocês me verem comentando das leituras do mês de 10 livros, 8 livros, 28 livros, como foi o surto de fevereiro, entendam que é literalmente a única coisa que eu faço. Eu não faço mais nada além de ler. Eu também leio em tudo que é lugar. Então, é assim que funciona pra mim. E eu termino todos os livros que eu estou lendo. Eu não faço tipo assim, tá faltando 20 páginas pra terminar o livro. Eu vou fingir que eu terminei, porque eu não gostei muito e vou fazer a resenha pra vocês. Não, eu vou até a última página. Eu vou até os agradecimentos. Que agradecimentos eu não leio. Eu chego até esse ponto. E aí, outra coisa que o pessoal pergunta é: como que eu consigo guardar todas essas informações? Porque, de acordo com o Maratona, atualmente eu categorizei o seguinte: de 2014 para cima tem estantes separadas para cada ano, e aí dentro de cada estante tem a quantidade de livros que eu li, mas tem uma estante mais antiga que eu chamo de livros lidos no passado, que foi de quando eu cadastrei o Scooby. Me cadastrei no Scooby, que eu acho que foi 2010. Eu sei que foi no ano em que o Scooby foi lançado. Eu me cadastrei nele. E de 2010 até 2014,
foram livros que eu li e não sei em que ano foi. Só para vocês terem uma ideia, foram 629 livros. Então, se eu somar essa estante e com as outras que eu já registrei desde 2014 até 2025, eu li 2.031 livros. Então, sabe aquela piada do você tem que ler 1.000 livros antes de morrer? Eu já bati 2 vezes essa meta. E tá tudo bem nesse sentido. Não vou entrar no mérito de qualidade, nem nada do tipo, porque eu acho que leitura é leitura. Sem juízo de valor aqui. Mas, uma coisa que já me perguntaram é se eu lembro de tudo que eu li. E a resposta é, claro que não. Por isso que eu tenho o diário de leitura, que eu coloco literalmente todas as informações do livro, inclusive o final, porque já aconteceu, mais de uma vez, inclusive. As pessoas assim, eu quero um livro de fantasia que seja de tal jeito. Tem algum livro que tu já leu assim? Se eu tenho, eu olho nas minhas anotações, tento ainda me lembrar de mais alguma coisa que eu saiba da obra e converso com a pessoa. Ou seja, eu já faço esse processo de resenha muito antes de ter canal. Muito antes mesmo, gente. Então, tem isso, ou então, às vezes, acontecia bastante com a época do Scooby, a galera entrava no meu perfil, via o livro que eu já tinha lido e ficava, tu já leu obra tal? Sim, já li, tá ali no Scooby, inclusive. Como é que é o livro? Então, eu comecei a anotar, porque depender só da memória, gente, aqui, ó, não dá certo. Não dá certo. Eu lembrar de 2.031 livros com detalhes e, como minha mãe às vezes gosta de dizer, requintes de crueldade, não vai acontecer. Não vai rolar, certo? Inclusive, muitos livros que eu li lá em 2014, 15, eu estou com vontade de reler, porque eu só coloquei o meu sentimento no diário de leitura. Eu não coloquei exatamente a história. E aí eu fiquei, ok, favoritei. Por que eu favoritei? Mínima ideia. Eu comecei a mudar isso a partir de 2017. Então, tem isso também. Não é um sistema perfeito? Não, não é um sistema perfeito. E durante a leitura, uma coisa que eu também sou, eu não sou uma leitora que marca livro com marca-texto, nem escreve nas margens, no livro. Já peguei livros assim no passado? Já. Por que eu não faço isso? Porque eu já peguei obras em que foi comentado alguma coisa, porque eu sou muito de pegar em sebo, e aí eu confesso que eu demorei mais tempo me questionando por que a pessoa marcou aquela passagem, ou por que a pessoa escreveu ali, do que efetivamente me dedicando para a leitura. Então, eu sou uma pessoa bem chata nesse sentido. Então, não dizendo que o livro tem que estar imaculado para mim, para poder ler. Eu sou uma grande usuária de sebos bem antes de eu começar a minha biblioteca. Então, para mim, o livro pode ter marca de usado. Inclusive, esse livro que eu estou lendo atualmente, que é a Casa de Terra e Sangue, é um livro usado, que eu paguei R$ 40 no sebo. Então, assim, ele tá novo. Eu não tenho problema com livros usados. Tá tudo certo. Eu tenho muitas obras antigas também que dá para ver que foram manuseadas, que elas estão com um corte amarelado. Tá tudo certo. Eu não tenho problema com isso. Aí, o que eu faço? Vocês estão vendo aqui já, inclusive, eu uso o sistema de post-its, ou flags, como às vezes o pessoal fala. Eu uso essas flags para ir marcando trechos onde tenham informações que eu acho importantes que eu lembre. Nome de personagem, nome de cidade, nome do mundo, informações relevantes da trama em si, reviravoltas que aconteçam que eu acho que pode desencadear alguma coisa mais ali pra frente. Então, geralmente livros de fantasia eu uso uma cartela dessas pra mais, pelo menos, de marcações. E tá tudo bem. Aí depois que eu termino a leitura, quando eu vou escrever no diário de leitura, eu faço o seguinte: eu escrevo tudo que eu lembro de cabeça, tudo mesmo, e aí depois eu faço um processo mais manual, que é, eu vou olhando post-it por post-it, flag por flag, tirando elas do livro, vendo aquela informação e penso, ok, essa informação é importante ela estar no diário de leitura? Não, não é. Já meio que dei esse contexto por outra coisa, não era tão importante. Então só tira e vai. Se eu acho alguma coisa importante, eu vou lá e escrevo no diário de leitura e aí tá tudo certo. Aí quando eu termino a leitura, efetivamente já fiz o registro no diário de leitura, o livro fica sem marcação nenhuma. De novo, gente, isso é uma coisa minha. Você quer manter
os post-its, as flags no seu livro para ter ele, para você ver que tá marcado, tá tudo bem. Eu não faço porque é uma chatice de conservação. Isso é cola. E é meio complicado você deixar uma coisa com cola nos livros conforme o tempo vai passando, certo? Eu preciso lembrar para vocês que além de bibliotecária, eu tenho uma biblioteca particular, inclusive apareceu um vídeo curto dela agora no resumo do mês, mas se vocês quiserem eu coloco aqui, senão você ignora e só olha aqui para mim. Mas eu cuido já, antes de começar a biblioteconomia, eu já cuidava a conservação dos livros. Então, tudo que eu puder evitar de deixar no livro, eu vou evitar. Entre elas, às vezes o pessoal tem aqueles marcadores magnéticos, ou então, antigamente, lá por 2012, 2013, fez muito sucesso, não marcador magnético, mas aqueles marcadores que era tipo clips, que você abria e colocava, ou era literalmente um clips com alguma coisa para fora, para ficar por fora das páginas. Aí o pessoal guarda dentro do livro esse tipo de coisa. Eu não faço mais porque enferruja e estraga o livro. Então, tudo que eu puder não deixar dentro do livro, eu vou fazer para manter ele o mais conservado possível. E eu também, hoje, não tenho neura do tipo, ai, meu livro tá manchado de amarelo, eu não posso deixar ele assim. As manchas amareladas vão aparecer de qualquer jeito. Ai, você tem que lixar livro. Gente, lixar página, você tá literalmente deixando o papel mais fino e mais poroso. Então, ok, se é um livro que você já leu e nunca mais vai pegar, ok. O problema é quando você faz isso muitas vezes e é um livro que constantemente está sendo manuseado. A chance dele rasgar ou craquelar, né, quebrar uma parte da página, que já aconteceu comigo, inclusive, de pegar um livro tão velho, mas tão velho, que quando eu fui abrir a página, eu comecei a folhear, peguei uma página para virar com o dedo e uma parte da página literalmente quebrou, não rasgou, quebrou, é muito grande. Então, são técnicas de conservação que eu aprendi ao longo do tempo e que eu pratico na minha biblioteca. Então, eu não deixo post-its pela questão da cola. E tá tudo bem. Aí, quando são livros, por exemplo, livros de estudo, livros teóricos, eu tento, na medida do possível, eu tenho ele fisicamente aqui, mas eu tento ler ele no e-book, porque daí, aí no Kindle, gente, nossa, eu faço as marcações todas necessárias, inclusive eu marco muito, gosto do sistema do Kindle, de que você marca o livro e aí depois ele cria aquele arquivo separado só com as suas marcações. Isso me ajuda muito quando eu estou lendo algum livro digital, porque eu realmente uso bastante das informações. Então, enfim, esse vídeo foi só um grande apanhado de curiosidades para vocês, porque eu queria trazer um pouco de como é a minha situação como leitora. Então, acho que assim, depois de tudo, todo esse blá 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 enorme que eu fiz, algumas coisas que eu posso colocar ler 200 livros não é impossível e também não quer dizer que a pessoa leu de forma rápida. A questão tem que se perguntar a extensão dos livros que ela está lendo. Qual é o estilo de leitura? Qual é o gênero? Se for contos, quadrinhos e mangás, realmente, são leituras bem mais rápidas. Você lê 250 páginas de um mangá em poucas horas. É muito tranquilo, porque existe menos texto, tem mais intertextualidade, então tem outras coisas. Você lê mais rápido. Ponto. Não desmerecendo. Jamais farei uma coisa dessa, até porque eu sou grande leitora de mangás também e quadrinhos. Então, tem essa diferença. Mas, sim, se a pessoa afirma que leu 200 livros para mais e você vê que não foram contos, não foram quadrinhos, não foram mangás, talvez ela tenha feito o que a gente chama de leitura dinâmica. Que também já vi isso, uma polêmica alguns meses atrás, principalmente no TikTok, parece que é onde tem grande parte das polêmicas dos vídeos curtos, de pessoas admitindo que faziam leitura de livros. Isso mais na gringa. No Brasil eu não vi, mas na gringa eu vi. Que pulam partes do livro. Tipo, diálogos. Pulam os diálogos. Ou o contrário, só leem as partes do livro em que tem diálogos. Gente, isso é leitura dinâmica e leitura fragmentada. Isso não é. Pra mim, leitura é você começar aqui, tipo assim, parte 1,
e pegar todas elas até chegar aqui, deixa eu ver até onde vai, até chegar aqui nos agradecimentos. Não é tipo assim, agora tem só final de capítulo, eu vou pular, não preciso saber dessa parte. Ah, não, aqui são 2 páginas de diálogo, não tenho por que ler diálogo, vou pular pra frente. Gente, calma. Então, sim, existe essa pressão do algoritmo, existe essa mística que foi criada de que você tem que ler muito, e não apenas você tem que ler muito, como você tem que ler os livros certos. E leia-se, livros certos aqui são 2 vertentes. Ou é a galera que fala que você tem que ler os livros do momento, ou então a galera que fala que você tem que ler livros clássicos, que só vale livro clássico e ficção contemporânea, que eu gosto de dizer, mais cabeçuda. Se não, você tá lendo errado. Então, eu acho, sinceramente, vamos começar com aí um movimento de cada um lê o que quer e ninguém se mete no processo de leitura do outro? Vamos fazer isso? Não se compare com outros produtores de conteúdo, não se compare comigo. Eu odeio isso. Eu odeio essa parte porque eu me sinto mal. Porque eu jamais diria para uma pessoa ler mais rápido. Não fiz isso nem com os meus alunos na época em que eu era em que eu era professora. Sempre que vem alguma criança na biblioteca e me dizendo que vai ter que renovar mais uma vez o livro, eu falo, tá tudo bem. Você vai ler no seu ritmo, tá tudo certo. Tipo, você tem que conhecer seu ritmo, você tem que conhecer seu processo. Você quer se tornar um leitor? Ok. Existem outras formas. Se comparar com quem já tá aí há anos de caminhada fazendo, não é uma delas. Então, acho que isso a gente tem que colocar. E sim, o algoritmo tá cada vez mais querendo que as pessoas falem dos mesmos livros, das mesmas coisas. E isso tá chato. E eu concordo com o Rodrigão no sentido de que quanto mais pessoas você encontrar que gostem do seu estilo, melhor. Mas eu, por exemplo, sou uma pessoa que às vezes segue um canal específico porque fala de um gênero que eu não leio tanto. Por quê? Porque justamente não é uma coisa que eu domino, não é uma coisa que eu estou consumindo todos os dias. Então, quando traz uma resenha de alguma obra desse gênero, eu vou assistir para ver se eu tenho interesse de colocar ela ou não na minha wishlist. Por isso que vocês vão ver a minha wishlist na Amazon, é a coisa mais aleatória possível. Tem livro de ficção, de não ficção, thriller, fantasia, infanto-juvenil, romance, romance hot, romance dark, tudo, ficção científica. Tem de tudo, gente. Porque eu realmente não tenho, assim, um gênero específico que eu leio mais. E também não sou muito da pessoa de eu não lerei esse tipo de literatura. Eu já li, inclusive, autoajuda, aquele O Poder do Hábito, a Produtividade Máxima. Não gosto muito, mas até esse tipo de literatura eu já peguei. Eu tento sempre ser o mais mente aberta possível na questão literária, porque eu acredito que se eu tenho já um pré-conceito de alguma obra, de algum livro, de algum gênero, eu posso estar perdendo uma possível leitura que eu vou favoritar, que pode inclusive mudar a minha vida. Então, eu realmente tento ler um pouco de tudo. Acho que essa é a maior dica que eu posso dar para vocês. Tenham mente aberta, mas se conheçam. Se você é uma pessoa que tá 100% acostumada com fantasia e aí você do nada quer pegar um livro erótico, talvez você não ache legal, vai achar uma leitura maçante, boba. Então, ache o meio termo. Pegue uma romantasia que tem fantasia, mas o foco maior é no romance. Começa por aí, sabe? Existe esse degradê. Não, graças a Deus a gente não tá numa situação em que existe gênero engessado, que é só fantasia, é só romance, é só isso, é só aquilo. Não. Existem os grandes gêneros e aí existem autores que transitam entre dois, que aí você pode pegar esse livro quando você quiser mudar para experimentar outro gênero. Então, é isso, gente. Eu vou ficar por aqui com esse vídeo. Prometo que segunda-feira teremos resenha para vocês aqui no canal, tá bom? Voltamos à programação normal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários
O que vocês acham sobre esse assunto? Como é que é o processo de leitura de vocês? Como é que vocês escolhem os livros? Como é que vocês leem? Se vocês registram em algum lugar? Se vocês usam redes sociais? E se quiserem, me sigam no Maratona. Eu vou deixar aqui embaixo o arroba ou o link do meu nome no Maratona para vocês me encontrarem lá, que daí ali, gente, realmente, eu atualizo atualmente o Scooby e o Maratona, mas eu atualizo primeiro o Maratona do que o Scooby, porque eu confesso que eu gosto do sistema de pontuação do Maratona, que ele leva em consideração sentimentos e não estrelas. Então, eu acho muito mais amigável do que estrelas, tá certo? Eu vou ficar por aqui. Um beijo e até a próxima!